e eu vou fazer uma apresentação breve aqui para vocês, para orientá-los como faz a elaboração de relatórios e resumos de projeto de iniciação científica. Relembrando os passos primeiro da iniciação científica. Tudo começa aqui onde está escrito Start. Então, aqui, olha, o projeto de iniciação científica começa aqui, só relembrando. A gente precisa identificar um problema no sentido não é que seja uma coisa ruim, né? Identifica uma situação e transforma em pergunta a serem respondida. E aqui você vai estar criando a sua questão de investigação para o seu projeto. Essa questão de investigação, ela pode surgir a partir da tempestade de ideias que vocês podem aprender um pouco lendo aquela revista Eu Cientista. É muito importante criar um diário de bordo do projeto antes de iniciá-lo. Ele é a prova da autoria de vocês do projeto. A partir da pergunta de investigação, você cria hipóteses, né, para responder as suas perguntas iniciais. O próximo passo é elaborar a metodologia, né? Explique por que, a metodologia não, a justificativa, explique por que a sua pesquisa e o seu projeto são importantes, que é a justificativa. É importante buscar em fontes confiáveis o que as pessoas já escreveram sobre sua questão, sobre o tema, que é o levantamento bibliográfico. Você vai dizer como é que vai fazer para buscar respostas às perguntas iniciais, o que instrumentos irá utilizar, isso é a metodologia. Depois de você fazer esse planejamento, você vai executar o que você planejou e vai, depois de executar e ter as respostas a essa questão inicial, você vai elaborar o seu relatório. Então, você vai escrever os resultados encontrados em resposta ao seu problema e dizer se as suas hipóteses pensadas aqui são verdadeiras ou falsas. E aí, por fim, você vai apresentar. Tá bom? Então, esses são os passos da iniciação científica também na escola, né? Então, uma síntese aqui do que é esse planejamento de pesquisa. É o planejamento que é feito antes de iniciar a pesquisa, né? Indicando o que você quer pesquisar, que é a questão de investigação, e isso pode dar origem ao objetivo também, que começa com um verbo no infinitivo. Que respostas você tem para essa questão inicialmente, sem fazer pesquisa bibliográfica, realmente ainda um achismo, né? Você pode ter uma ou mais de uma hipótese para sua questão. Por que você quer pesquisar essa questão, qual é a importância, a justificativa. Você vai explicar como você fará para buscar respostas a essa questão, onde irá pesquisar, com quem, usando que instrumentos, isso é a metodologia, e o que as outras pessoas já pesquisaram sobre o seu tema, que é a revisão bibliográfica. E, por fim, você faz em que período você vai realizar essas atividades que você previu na metodologia. Esse é o plano de pesquisa, é lançar ideias para frente, é o que eu vou fazer e não o que eu já fiz, tá? Esse é o planejamento da pesquisa. O que é o diário de bordo? O diário é onde constarão os registros de todas as atividades do projeto. É um diário do projeto, tá? O importante você apresentar na feira é o diário do projeto construído pela equipe, mas também cada aluno pode ter o seu. Deve ser feito em caderno brochura, porque o diário ele não pode ter rasura, você rasgar, você passar limpo, e o caderno de arame ele permite isso, então o ideal é você fazer no caderno brochura. Deve ter um termo de abertura, né? É escrito pelos alunos autores do projeto, mas também pode ter registro do orientador também. As páginas devem ser numeradas e rubricadas a partir do primeiro registro, tá? Cada um dos alunos tem que criar a sua rubrica, né? Pode treinar num papel e sempre que necessário você rubrica. Não deve ter rasuras e nem espaço em branco. O registro é diário, ou seja, do dia, com local e data no início e assinatura no final de quem está registrando. Não deve ter colagem, não deve ser passado a limpo, e os anexos e apêndices do tipo fotos, artigos que vocês leram, devem ir para a pasta de documentos e não para o diário. Tá? Então, agora a gente chega na ideia do relatório de pesquisa. Então, é a fase final do projeto, né? O que é o relatório? Então, aqui tem 3 citações, né? Uma é de um artigo da Pontifícia Universidade Católica, do Coche 2004, que fala o seguinte: a finalidade de um relatório de pesquisa é a de comunicar os processos desenvolvidos e os resultados obtidos em uma investigação, dirigida a um leitor ou público-alvo específico, dependendo dos objetivos a que se propôs.
Então, esse é um artigo de Koch, 2004, página 137, citado por Pontifícia, lá na referência está completa, Universidade Católica 2022. Uma outra citação está desses Passos e Santos de 1998, que fala o seguinte: serve para descrever experiências, investigações, processos, métodos e análise, ou seja, o relatório tem essa função de descrever as experiências, investigações, processos, métodos e análises. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, de 2015, também diz que é um documento que descreve formalmente o progresso ou o resultado da pesquisa e ou técnica. Então, essa norma para relatório é a norma da ABNT para relatório, que é Norma Brasileira de Referência, NBR 10.719, de 2015. Então, vamos falar um pouquinho de ABNT para vocês entenderem o que é. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é o Foro Nacional de Normalização. Ela não normaliza só trabalho, tá, gente? Mas, assim, todas as normas de padronização, por exemplo, que se usa em fábricas, na construção de travesseiros ou de qualquer outro material, quem gerencia essas normas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E vai ter também as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, tá? Então, que normas eu devo usar? Algumas pessoas falam, as normas vivem mudando e tal, às vezes mudam coisas específicas, tá, gente? Mas não muda tudo ao mesmo tempo. Então, algumas normas que a gente utiliza mais, por exemplo, nesse momento aqui, a gente vai precisar dessa de resumos, 6028, de 2021, e a de relatório técnico e científico, que é a 10.719, de 2015. São essas duas normas, essas duas NBRs, que a gente vai comentar sobre elas aqui. Mas existe a de artigo científico, a 6022 de 2018, existe a NBR de referências, que é a 6023 de 2018, a 6024 de 2012, que é a de numeração progressiva de um documento. Se você quer aprender a fazer um sumário de um trabalho, é a 6027 de 2013. Tem a de citações, que é a 2520 de 2022, e tem uma norma do IBGE, que é a de apresentação tabular, que também é importante a gente conhecer, tá? Então, o que é um relatório? Essa é a estrutura macro de um relatório, tá? Na FECIDP a gente cobra um relatório mais simplificado, mas existem os elementos opcionais e os elementos que são obrigatórios, né? Então, a parte externa do trabalho, do relatório, a capa ela é opcional, mas a lombada também é opcional. A lombada é o que aparece na lateral do trabalho, às vezes com a indicação do título, o volume, alguma coisa assim, mas essa parte externa é opcional. A parte interna são chamados elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais, a folha de rosto é obrigatória, a errata é opcional, o agradecimento é opcional, resumo da língua vernácula, ou seja, no nosso caso a língua portuguesa, é obrigatório. A lista de ilustrações é opcional, lista de tabelas opcional, lista de abreviaturas opcional, símbolos opcional, sumário obrigatório. Então, no relatório de vocês, a obrigatoriedade é do sumário, tá? Os elementos textuais estão aqui também, que é o que vem depois do sumário, né? O texto, vem a introdução, desenvolvimento e conclusão, que não necessariamente vem com essas nomenclaturas, né? E os elementos pós-textuais, que o obrigatório é apenas a referência, mas pode vir também glossário, apêndice, anexo, índice, formulário de identificação, que são todos opcionais, tá? Então, é nessa ordem que eles apresentam aqui, olha, da capa até a última estrutura dos elementos pós-textuais, vem os elementos pré-textuais, elementos textuais e os pós-textuais. Tá? Então, a diferença entre apêndice e anexo é que o apêndice é o que você construiu no seu trabalho, né? Que você pode colocar como apêndice, e anexo é o que você utilizou no seu trabalho, mas não é seu. Por exemplo, um questionário que você utiliza de outra pessoa e você indica isso no seu relatório, mas você coloca no final como anexo, porque não foi você que construiu, mas tem que necessariamente indicar de quem é a autoria ao longo do seu relatório. Então, resumindo aqui a ideia de artigo, mas serve para o relatório também. As seções de um relatório, ela se divide em introdução, métodos, resultados e discussão.
tá? Então, a introdução apresenta apresentação de informação sobre tema, justificativo, objetivo, a pergunta de investigação vai aparecer lá na introdução do seu trabalho, do seu relatório. Métodos, a descrição do tipo de estudo, cenário de pesquisa, amostra de procedimento, você vai dizer como foi realizado o estudo, com que instrumentos. O resultado é que vai responder a sua questão de investigação, né? A apresentação dos achados, acompanhado da respectiva análise e coleta de dados. E aí você faz a discussão também desses resultados, que pode ser junto ou separado na mesma sessão. Então, um exemplo aqui de uma capa de um relatório, de um trabalho de conclusão de curso, que é o que se faz aqui na universidade, mas isso é padrão da ABNT, né? Então, você coloca aqui os dados da instituição, o nome do autor ou dos autores, título, cidade e ano. Então, é essa norma brasileira de referência 70719 de 2015, que vai dar essas orientações de como fazer uma capa de um trabalho. Só lembrando que a capa de um relatório ela é opcional, mas ela pode existir também, tá? Exemplo de folha de rosto. A folha de rosto ela é bem parecida com a capa, ela é obrigatória, tá? Só que ela tem uma indicação aqui do qual é o tipo de trabalho. Então, tem o autor, título, e aqui, ó, trabalho de conclusão de curso e tal, do aluno tal, do aluno não, que vai estar aqui, né? Mas do programa tal e quem é o orientador. Então, a FECIT adota um modelo quase parecido com isso, né? Deslocada aqui 4 centímetros para a direita, esse texto, e essa NBR aqui é que vai definir o modelo dessa folha de rosto. Também tem a cidade e o ano aqui embaixo. Exemplo de lista de ilustrações, também que é opcional, mas vocês podem consultar aí esse modelo, né? Se você tem muitas figuras no seu relatório, é interessante colocar, né? E o que é o relatório no caso da nossa feira? O que se analisa? É se o relatório está coerente com o plano de pesquisa, você planejou uma coisa e você chegou a alguns resultados, eles estão conversando com o outro, eles são coerentes? Os objetivos estão claramente definidos no seu relatório, dizendo o que era que você queria e onde você chegou, né? A metodologia da pesquisa está claramente descrita, os resultados trazidos respondem aos problemas e situações iniciais, há clareza na organização da escrita e nas normas da língua portuguesa, as normas de formatação do evento e da bibliografia foram seguidas, conforme essa norma brasileira de referência. Então, quando vocês estiverem elaborando o relatório de vocês, atentem para todos esses itens, se eles correspondem ao que vocês estão apresentando de relatório, tá bom? E agora vamos analisar o que é o resumo. O resumo, ele é do relatório. O resumo, ele é um elemento muito importante do trabalho científico. E qual é a finalidade dele? Existem os resumos simples e os expandidos. Os expandidos têm os mesmos itens que o simples, mas ele é maior, né? Mais extenso, com divisões de seções dos itens fundamentais, mas é menor do que um artigo. Geralmente, um resumo expandido, ele tem cerca de 6 laudas. O artigo, ele já é maior. O resumo simples é feito em parágrafo único. Então, quando o resumo que a gente pede para a FECIT para publicar, ele é feito em parágrafo único. Né? A gente não divide ele em seções, mas ele tem que ter todos os elementos. E a gente vai ver quais são esses elementos essenciais de um resumo, tá? Então, vamos focar no resumo simples, porque é o que é cobrado na nossa feira da FECIT. Então, vamos lá. A NBR 6028 de 2021, né, a norma brasileira de referência da ABNT, fala o seguinte, que o resumo é um item obrigatório e ele é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, o resumo deve apresentar o objetivo, o método, os resultados e a conclusão do trabalho. Esses são os elementos essenciais. Todos os outros são opcionais, tá? Então, quando você lê um resumo, verifique se está o objetivo claro, se está o método claro, se tem resultado e se tem conclusão. Se tiver, o resumo está completo. Então, ele deve ser composto por frases concisas, afirmativas e não enumeradas. Recomenda-se o uso de parágrafo único, digitação em espaço simples, não usar recuo na primeira linha, o uso na terceira pessoa do singular, tá? E que a primeira fase seja significativa, explicando o tema principal do documento. Então, deve-se aqui essa indicação, ó, evitar símbolos, gírias, usar fórmulas e diagramas, só se for imprescindível,
tá? Mas a gente não costuma usar no resumo. Lembrar que resumos de trabalhos acadêmicos é de 150 a 500 palavras, resumos para artigos e periódicos científicos é de 100 a 250 palavras, e resumo destinado a breves publicações é de 50 a 100 palavras, ok? Mas todas seguem essa mesma orientação. Então, aqui existem os tipos de resumos: indicativo, informativo, de recensião e de resenha, segundo a NBR 6028, né? Então, geralmente, nas feiras, o que se cobra é o resumo informativo, tá? Então, o resumo indicativo indica os pontos principais dos documentos sem detalhamento. O resumo informativo informa a finalidade, metodologia, resultados e conclusões do documento, que é o resumo do relatório. Então, as feiras trabalham com resumo informativo. E a recensião é análise crítica, descritiva, comparativa, geralmente elaborada por especialista. A resenha é análise de documento, objeto, fato ou evento. Tá? Então, aqui convém evitar símbolos, contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários quando o seu emprego for imprescindível defini-los na primeira vez que aparece. Quando a gente faz um resumo, bem aqui embaixo aparece palavras-chave, né? As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras, tracinho, chave, separadas entre elas por ponto e vírgula e finalizada com ponto. A nova regra, gente, é que não se escreve as palavras-chave com letras maiúsculas. Vocês estão vendo aqui que nesse exemplo ainda está com letra maiúscula. Mas essa regra mudou, agora essas iniciais são todas minúsculas, separadas por ponto e vírgulas as palavras. Elas só são maiúsculas quando forem nomes próprios, tá bom? Então, aqui, olha, um exemplo de resumo de uma revista, de um artigo chamado O Acesso à Educação Infantil em Tempo Integral, do Direito Público à Judicialização. Então, aqui esse resumo fala o seguinte: este artigo tem como objetivo, elemento essencial do resumo, analisar as justificativas mais recorrentes das famílias que demandam vagas para seus filhos nas instituições públicas de educação infantil em tempo integral do município de Vitória, Espírito Santo. Então, já tem um elemento essencial do resumo, que é o objetivo. Aí vai para o outro elemento essencial, que é a metodologia. Adota como metodologia, observa que ele usa a terceira pessoa, né? Adota ou adota-se como metodologia a análise documental de 8 demandas judiciais e extrajudiciais apreciadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça, à luz do pensamento de Hannah Arendt, problematiza a relação entre judicialização, direito e política, que é o referencial dele, né? Então, elemento essencial, metodologia. Agora, o outro elemento essencial, resultados. Os resultados indicam que as solicitações das vagas pelas famílias estão associadas às suas necessidades socioeconômicas, tais como trabalho remunerado, INTA e extradomiciliar, a situação de vida marcada pelo risco e vulnerabilidade social. Olha só, esses resultados aqui, eles conseguem responder esses objetivos, olha. Que o objetivo é analisar as justificativas mais recorrentes das famílias que demandam vaga para os seus filhos, né, nas escolas lá dessa cidade. E o que os resultados indicam? Que as solicitações de vagas pelas famílias estão associadas às suas necessidades socioeconômicas. Isso são as justificativas que ele queria saber, tais como trabalho remunerado, intra e extradomiciliar, e a situação de vida marcada por risco e vulnerabilidade social. Beleza, esse é o principal resultado dele, que responde a esses objetivos. E o último item essencial do resumo é a conclusão. Então, o que ele diz? Conclui-se que, embora o direito à educação infantil seja considerado público sob o ponto de vista constitucional, em um contexto de precarização de vagas e judicialização da educação, conduz o direito a partir de demandas privadas e interesses particulares, sem interlocução pública, o que aproxima o direito ao mérito da necessidade. Né? Então, tem todos os elementos essenciais de um resumo. Palavras-chave aqui tem que estar intimamente relacionado com o conteúdo que está se trabalhando aqui no trabalho. Então, aqui eu desafio vocês a pensar, olharem esse resumo do Clube de Ciência e tentarem buscar, dão uma pausa aí, tentem buscar os elementos essenciais, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Tentem identificar esses elementos aqui nesse resumo, tá?
nesse e nesse outro aqui, que são as perspectivas de expansão do aeroporto de Santarém para a Copa de 2014. E aí, em síntese, né, tem aqui algumas dicas para como escolher palavras-chave, né? Comece a pensar nos termos que você usaria para propor artigos relacionados ao seu tópico, inclua também palavras estritamente relacionadas ao seu tópico. Por exemplo, se o artigo trata de doenças cardíacas, use palavras como derrame, sistema circular, sangue, etc. Idealmente, as palavras-chave devem ser frases de 2 a 4 palavras. Palavras-chave de palavra única são aceitáveis, mas podem levar a algumas correspondências falsas, tá? Então, observe que as palavras-chave não são escolhidas de qualquer jeito, né? Existe uma forma adequada de se escolher. Se sua pesquisa gira em torno de um método ou técnica especial, verifica se o termo está localizado na sua palavra-chave. Use também termos e frases variantes que os leitores provavelmente usarão. Por exemplo, se o trabalho for sobre distúrbio da coluna, use a palavra medula espinhal e etc. As formas completas de palavras abreviadas ou acrônicos e abreviações também podem ser incluídas. Então, essas são algumas dicas para palavras-chave. Tá, gente? Então, essas foram as referências utilizadas e eu espero que tenha sido útil para vocês elaborar o relatório de vocês.